Então, pessoal, aqui nós temos uma televisão de plasma, né? A gente tem sido trabalhado mais aqui com a TV de LCD, então vale a pena a gente explicar algumas coisinhas aqui da TV de plasma. No caso da televisão de plasma, ela vem sempre mais robusta, né? Porque o consumo é mais alto e com algumas diferenças que a gente precisa apontar. Por exemplo, essas placas aqui, né, são diferenciais. Essa placa aqui é a placa do Sustain Z, ou Z-SUS. Essa daqui é a placa do Sustain Y, ou Y-SUS. Então essas são as duas principais diferenças, né? Fora isso, o fluxo é o mesmo, né? Você fica aqui onde entra os sinais. Então nós temos aqui a placa do VSC, essa placa aqui, que é a placa de sinais, a placa que vai, o pessoal chama de placa principal, é a placa que vai tratar dos sinais, de todos os sinais que entram na televisão. Todas as conversões de sinais, de analógico a digital, etc, são feitas nessa placa aqui. Inclusive é nessa placa que nós temos também um microprocessador, né? Então os sinais que saem dessa placa, eles saem através desse cabo aqui. Vou mostrar aqui, esse cabo aqui é um cabo chamado LVDS. Na verdade o que sai aqui é o RGB digital. Todos os sinais que entram nessa placa, eles são convertidos para um RGB digital, né? Então aí ele vem para cá, essa placa que fica aqui embaixo, que nós chamamos de placa lógica. Essa placa aqui. Então você vê que a ligação sai da placa VSC através desse cabo e vão para essa placa de baixo, que é a placa lógica. Também é conhecida às vezes como placa de controle. Ela equivale mais ou menos à placa T-Com na TV LCD, né? Ela é a última placa que faz a distribuição dos sinais para a tela. Daqui a pouco nós vamos levantar isso aqui e nós vamos ver melhor a placa lógica. Essa placa lógica, dela saem três cabos. Um cabo sai por aqui, esse cabo aqui, que vem para a placa do Sustain Y. Mas o destino desses sinais é outro. É a placa do drive Y. Esses drives aqui, através desses cabos, né? Através desses cabos aqui, eles mandam o sinal para a tela. Então, voltando aqui atrás, a placa lógica manda sinal por esse cabo, eles passam por dentro da placa Y-SUS. Essa placa Y-SUS, ela vai administrar o brilho de cada pixel, né? Então ela é como se fosse um PWM gigante, né? PWM que vai manipular os pixels, a largura de pulso, para poder controlar o brilho da tela. Depois de controlado, eles vêm para essas placas de drive e são jogados nos eletrodos da tela de placa. Agora nós temos aqui, voltando aqui na placa lógica, nós temos dois cabos que saem para os drives X. Dá para ver aqui a pontinha dele aqui, ó. Um drive X, que é uma régua que fica aqui embaixo da tela, e do lado de cá nós podemos ver a outra ponta do outro drive. Então quer dizer, esse drive vem até o meio, e daqui do meio até lá nós temos outro drive. Por isso aqui nós temos dois cabos. Nós temos dois cabos saindo da placa lógica, um sai para o drive esquerdo e outro cabo sai para o drive direito. Com relação a defeitos, né, uma televisão de plasma, ela dá muito defeito de fonte e defeito nos sustain, né? Nessa ordem, né? Começa mais por aqui, depois vem os outros defeitos, né? Os outros defeitos. Mas quando você pega uma televisão dessa que não está ligando, o LED frontal não está acendendo, geralmente o defeito é da fonte, né?
Se o LED na frente está acendendo, mas ele não libera as tensões secundárias, tensão VS, as outras tensões, porque quando você liga na tomada, a primeira tensão que aparece é a tensão de 5 volts ou 3,3, né? No caso aqui, a tensão de stand-by é 5 volts. Que nesse conector você pode ver aqui a relação das voltagens que saem, né? Aqui nós temos algumas aqui que saem as menores. E nesses cabos maiores aqui, são os cabos que alimentam a placa dos sustain, entendeu? Então aqui que nós temos a voltagem maior, que é uma voltagem que varia de 180 a 200 e poucos volts, dependendo do aparelho. Então se essa voltagem não estiver presente, né, você pode ter um problema na fonte, mas aí cabe a você desligar o cabo para ver se não é um curto. Né? Vai que a placa do sustain esteja em curto, então a voltagem aqui vai cair, vai derrubar essa voltagem. Então você vai desligar esse cabo, desligando esse cabo. Se a voltagem voltar, o problema é curto-circuito nos reguladores da placa do sustain. O mesmo caso é aqui. Se você levantar esse cabo e a tensão aparecer, voltar, o problema é nessa placa de sustain aqui. Então você, com isso, só em desligar esses dois cabos, você já vai saber se o defeito é da fonte, se é de uma placa ou da outra. Porque se a voltagem não voltar, você desligando esses dois cabos, não voltar a tensão, então o problema é da fonte. Entenderam? Então é fácil de você definir. Bom, vamos lá. Agora, quando você tem problema de brilho, luminosidade, a tela está falando, está ligando, está acendendo, mas a tela não acende, ou está com pouco brilho, ou está com brilho, assim, da tela da metade para baixo com mais brilho do que para cima, alguma coisa desse tipo, então você tem problema ou no sustain ou na placa lógica. Entendeu? Na placa lógica, o sustain, eles afetam o brilho da tela. Tela apagada, tela com pouco brilho, entendeu? Agora eu vou adiantar aqui uma informação. Vamos tirar aqui essa placa do ZSUS. Observa bem essa placa do ZSUS. Ela é interligada à tela através de 3 cabos. Aqui, ó. 1, 2, 3. Como ela tem 3 cabos, se ela entrar em curto, ela vai afetar toda a tela. Você pode ter um brilho, tipo assim, um brilho muito deficiente da tela toda, ou brilho nenhum, né? Mas se ela der defeito num setor só, por exemplo, aqui no meio, nesse setor do meio, você vai ter uma deficiência de brilho no meio da tela, aqui no meio, daqui para lá. Se o problema for nesse setor aqui, vai dar na parte de cima. Se for aqui, essa parte aqui vai dar na parte de baixo, entenderam? Então, cuidado que por isso que eu estou alertando, que esses defeitos aqui na placa ZSUS se confunde às vezes um pouco com os defeitos dos drive Y. Por quê? Porque os drive Y, eles têm vários cabos que cada um alimenta um setor da tela. Então, por exemplo, essa parte de cima aqui, ele vai afetar só uma faixa aqui em cima da tela. Essa parte aqui, ó, vai afetar aqui mais embaixo um pouco. Esse aqui, ó, vai afetar no meio da tela. Então, quando você tem defeito no drive, por exemplo, essa placa aqui, são 2 placas, ó, uma vai daqui para baixo e a outra vai daqui para cima. Se queimar toda essa placa aqui, você vai ter todo esse setor aqui do meio da tela para baixo apagado, ou toda branca, ou toda preta, e vai depender de como ela queimou, né? Mas se queimar só um elemento só, queimar só um elemento desse aqui, vai afetar só um cabo desse, você vai ter uma faixa mais estreita na tela toda, entendeu? Então, ou seja, esse defeito nesses setores, eles se identificam por si só. De acordo com o setor onde aparece o problema, né, na parte da tela onde está sendo afetada, já diz qual é o circuito que está com defeito. Tá? Agora,
voltando aqui na placa do ZSUS, aqui são 3 cabos. Cada um afeta um terço da tela. Né? Um terço da tela. Agora nós vamos fazer a desmontagem aqui, para a gente chegar na placa lógica e acabar de explicar melhor. Tá bom? Consegui chegar na placa lógica. Pessoal, bom, pessoal, aqui ó, nós chegamos na placa lógica, né? Por aqui nós podemos ver melhor todas as conexões da placa lógica. Vamos recordar o cabo que sai daqui, que leva o sinal RGB na placa lógica. Como esses sinais eles saem daqui sem bipolar, né, e sem polarização contra a Terra, ele chama de LVDS, né? Tem esse nome LVDS, que é o sistema de conexão bipolar. A placa lógica, ela tem o papel de distribuir tudo que foi de imagem, que foi tratado aqui, distribuir para a tela em forma de endereçamento de eletrodo, né? de pixel, né? Então ela tem uma saída aqui que vai para a placa, os drives, mas antes de chegar nos drives, ela passa nessa placa aqui, que é a placa do Sustain Y, para administrar o brilho da tela. Já os cabos que vêm para o drive X, eles não passam por nenhum Sustain, ele vem direto para o drive X. Esse aqui é o drive X esquerdo, inferior, e aqui é o drive X direito, cada um tem um cabo, né? E aqui nós temos um cabo que é a comunicação de dados com a placa do Sustain Z, né? A comunicação dessa placa com essa daqui. Aqui nós temos mais as alimentações que vêm da fonte para alimentar essa placa. Bom, o que eu estava falando anteriormente sobre defeito é que quando você tem um defeito na fonte, você tem defeitos, por exemplo, que para a televisão toda, o LED não acende, ou ela entra em proteção, tipo de defeito desse tipo. Normalmente os defeitos da fonte, eles são sempre acompanhados de falta de alguma voltagem, né? Então se faltou voltagem de 5 volts, ela não vai nem acender nada, porque é a voltagem básica que tem que aparecer logo inicialmente. Agora, se faltar as outras tensões, as outras voltagens, ela vai até acender o LED, tudo se comportar como se estivesse em stand-by. Quando você ligar finalmente, né, apertar a tecla de stand-by, para tirar ela de stand-by, ela ou vai aparecer as outras voltagens logo depois, vai desarmar, ou nem vai aparecer as outras voltagens, não é isso? Então aí caracteriza que você tem um defeito de fonte. Para você ter certeza, você desliga os cabos para ver se a voltagem volta. Se ela não voltar, o defeito é da fonte. Se a voltagem voltar quando desligar esse cabo, o problema é da placa do Sustain Y. Se a voltagem reaparecer depois de desligar esse cabo, o problema é do Sustain Z. Certo? Bom, agora quando se trata de defeito nas placas de Sustain e na placa lógica, você vai ter sempre alguma coisa que vai afetar a luz na tela, ou totalmente ou parcialmente, né? Se der uma queima total da placa do ZSUS, se ela não entrar em curso, né, você pode ter um defeito setorizado nessas 3 vias que eu já acabei de falar aqui, né? Cada via dessa vai afetar uma parte da tela, ou pode ser totalmente da tela inteira. A placa lógica é a mesma coisa. Se você tiver um defeito parcial que afete só esse lado, você vai ter um defeito só do lado direito da tela. Se o problema afetar só esse lado aqui, você vai ter um problema do lado esquerdo. Entendeu? Sempre daqui para cima, né? A metade da esquerda vai ter problema, a outra metade vai ter até a imagem normal.
A maioria das vezes que você tem defeito na placa lógica, a televisão fica falando, ela tem voz normal, só não tem luz na tela, ou totalmente ou parcialmente. Entendeu? Então é assim. Agora, quando o defeito é do drive, geralmente nunca vai dar na tela toda, porque o drive, você vê, esse drive aqui, ele pega daqui para lá. Então só vai afetar um lado. Agora, se por exemplo, cada drive, você vê que tem vários cabos aqui, 1, 2, 3, 4, cada cabo desse aqui acessa uma parte da tela. Por exemplo, esse conector alimenta essa parte aqui. Esse conector, essa parte aqui. Então, se você tiver um defeito nesse circuito aqui, você vai ter uma lista na tela em pé, mais fina. Então é um problema parcial da placa. Se a placa queimar totalmente, você vai ter a metade da tela faltando. Mas se der um problema só no circuito desse cabo aqui, você vai ter uma lista na tela. Quando você tem uma lista na tela, vale a pena até verificar se não é problema de oxidação ou sujeira nesses cabos. Né? Ó, aqui também tem o café, ó. Aqui, ó. Né? O pessoal que está assistindo de casa, venha tomar café. Vai dar uma paradinha pro coffee break. Eu sou lixeiro, lixo. Olha bem, pessoal, quando for tirar essa placa aqui, tem que tomar cuidado para não sair puxando isso aqui. Isso aqui tem uma abinha que levanta, tá vendo? É uma janelinha que abre para você poder tirar, tá vendo? Não é puxando. Aqui é a mesma coisa. Tá? Viu? Sai simplesmente abrindo. Né? É a mesma coisa. Abriu, janelinha. Tá vendo?